vocês? Estamos de volta aí para mais um vídeo do canal, mais um vídeo da série Fundamentos Básicos do Treinamento de Força voltado para a hipertrofia. Então estamos aí no quarto vídeo já, são 6 no total. Espero que vocês estejam gostando. E bora lá então, né? Vou colocar a nossa piramidezinha aqui, que eu peguei lá do Eric da 3DMJ. Então a gente já falou sobre sustentabilidade e aderência, volume, intensidade, frequência e ordem, progressão, e hoje vamos falar sobre seleção e ordem de novo, né? E por que que ordem está aí nos dois andares, né? Porque na minha experiência e na minha forma de entender treinamento de força, se você muda a ordem dos exercícios dentro de um programa, isso vai impactar diretamente no volume, na intensidade e na frequência que você consegue repetir aquela sessão. E quando você vai selecionar os exercícios, a ordem que você vai colocar esses exercícios no treino também vai impactar o que esse exercício vai gerar ou deixar de gerar no nosso organismo. Maravilha? Então é por isso que ordem aparece aí nos dois andares, porque eu acho que é muito íntima a relação com esses outros fatores aí que ela tá junto. Beleza, gente? Então, para falar de seleção e ordem, que é o nosso quarto vídeo, o vídeo de hoje, eu quero combinar algumas coisas com vocês. A gente precisa entender algumas coisas, certo? Então, o primeiro ponto é a gente vai ter que falar de força para pensar em hipertrofia, né? E por que que a gente vai ter que falar de força para pensar em hipertrofia e para pensar em seleção e ordem? Então, lembra que a gente falou lá nos outros vídeos anteriores do princípio da sobrecarga progressiva, que é um dos princípios, um dos pilares do treinamento de força, que a gente precisa, com o passar do tempo, que a nossa carga nos exercícios esteja subindo? Pois é, então a gente precisa falar de força aqui de novo para explicar como é que a gente faz a seleção, ou como é que a gente deveria fazer a seleção e organizar esses exercícios numa determinada ordem. Então, mesmo que o nosso foco seja hipertrofia, se a gente quer continuar evoluindo do ponto de vista da hipertrofia, ou seja, continuar crescendo, a gente precisa garantir de tempos em tempos a gente aumente as cargas aí também, certo? E aí a gente precisa entender que ganho de força é específico ao movimento. Então, se você só faz leg press, você pode ser muito forte no leg press. Quando você for agachar, essa força não vai se transferir para o agachamento, ou vai se transferir uma pequena parcela dessa força. Maravilha? Ou seja, você só vai ser bom e você só vai ser forte em algo que você pratica. Se você fez durante um tempo, parou de fazer, trocou por outros exercícios, quando você voltar, você pode até estar no mesmo lugar onde você estava, ou até um pouquinho mais forte, mas você não vai ter evoluído como se você continuasse treinando o mesmo movimento. Maravilha? E por que que isso ocorre? Né? Porque são vários fatores, várias variáveis que fazem a gente ganhar força. Por exemplo, o ângulo articular que você trabalha em um determinado exercício, a taxa de desenvolvimento de força que é específica para cada movimento, a cadeia cinética daquele exercício, se é um exercício de cadeia cinética aberta, se é um exercício de cadeia cinética fechada, o padrão motor daquele exercício, frequência de disparo neural, padrão de recrutamento de unidades motoras. Então, tem várias variáveis que você vai trabalhando e que você vai melhorando elas, mas que você precisa delas naquela situação que você está querendo, digamos assim. Então, é por isso que, se você não agacha, você não vai ser bom em agachar, ou você não vai ser forte no agachamento. Maravilha? Então, esse é o primeiro ponto. A gente precisa fazer aqueles exercícios que a gente quer ganhar força, que a gente quer evoluir. E aí tem um detalhe importante. O corpo humano, ele pode ser muito forte, ele é muito forte. Mas existem alguns movimentos onde a gente tem capacidade de ser muito forte, né? Se eu tiver que fazer um movimento, sei lá, eu começo com a minha mão aqui atrás, faço um movimento angular para jogar para o lado, né? Eu até posso fazer com precisão, mas dificilmente eu vou conseguir colocar muita força nesse movimento, porque é um movimento multiplanar, muito complexo, né? Então, movimentos onde a gente tem grande capacidade de produção de força ou de mover carga são normalmente movimentos mais simples, como, por exemplo, sentar e levantar ou agachar, né? Empurrar para frente, empurrar para cima, puxar de frente para trás, puxar de baixo para cima. São esses exercícios onde a gente consegue mover uma grande quantidade de carga ou ganhar bastante força. Maravilha? E aí, não coincidentemente, na musculação existem vários exercícios ou alguns exercícios que reproduzem exatamente esses movimentos em que o corpo humano é bom em mover uma grande quantidade de carga, certo?
E aí, então, a gente define já o primeiro ponto do vídeo de seleção e ordem. Quando você for elaborar o seu programa, na minha experiência e o que eu vejo que acontece com todo mundo, você precisa que esses exercícios, onde a gente é capaz de mover uma grande quantidade de carga, sejam o core do seu programa, ou seja, a estrutura central ali do seu programa. Tá? E por que, que esses exercícios são tão melhores assim ou mais eficientes? Então, tem alguns pontos. Primeiro ponto é que, como a gente tem uma grande capacidade de mover carga, ele vai te dar um espectro aí de carga. Você pode começar agachando só com a barra, por exemplo, e no fim da sua vida está agachando com 200 quilos, por exemplo. Né? Então você tem uma margem muito grande de carga para progredir, que já não acontece com exercícios isolados, por exemplo, uma rosca direta. Por mais que você treine por muitos anos, dificilmente você vai estar fazendo rosca direta com 100 quilos, por exemplo, no final da sua vida, porque não é uma musculatura que consegue carregar tanta carga, certo? Então, primeiro vai te permitir progredir carga de forma muito mais tranquila, digamos assim. Segundo, a grande maioria desses exercícios, ou quase todos, são exercícios multiarticulares, ou seja, movimentam mais de uma articulação do corpo. Logo, eles recrutam uma quantidade maior de grupamentos musculares, tornando assim a sua sessão mais eficiente. Então, imagine quando você faz um supino, você está trabalhando o peito, mas você também trabalha o tríceps, você também trabalha o ombro, certo? Terceiro, esses exercícios têm maior transferência para as atividades da sua vida cotidiana e até para outras atividades esportivas. Por quê? Justamente porque eles vão te fazer ganhar um tipo de força que você consegue aplicar em outras situações, certo? E quarto, que eu acho que é o mais importante, é esses exercícios que são os mais difíceis, que são os mais chatos, que são os que a gente acaba mais cansado, eles vão te ensinar a treinar pesado, eles vão te ensinar a imprimir intensidade numa sessão de treino. Se você só faz exercícios que são confortáveis, só isolado, sentado, não sei o quê, você nunca vai aprender a treinar pesado. Maravilha? Então, eu, Marral, gosto de programar para os meus alunos, no meu treino, gosto de sugerir para as pessoas que e aí, assim, se você treinar até 5 anos de forma inteligente, isso aqui vale para você. Se você treinar mais de 5 anos de forma inteligente, você já é muito treinado e você não está vendo essa série aqui. Mas então, 50% do seu treino deveria estar focado nesses exercícios, tá? Em multiarticulares, de preferência peso livre, mas se você tem alguma questão específica, alguma lesão que você não pode executar algum movimento no peso livre, tem máquinas onde você consegue variar esses exercícios básicos ou barras diferentes, onde você consegue manter o padrão de movimento, porém tornar ele mais específico para a sua condição. Maravilha? Então, agora que a gente definiu a importância de força e a importância dos exercícios básicos e a quantidade que você deveria ter aí deles mais ou menos no seu treino, vamos falar de hipertrofia. Então, a hipertrofia também é um pouco exercício dependente, digamos assim. E por que disso? Porque, na verdade, gente, quando a gente começa a fazer um exercício, a gente vai passar por um processo de aprendizado. Então, aquelas adaptações neurais que eu comentei anteriormente, vão fazer com que você aprenda a contrair esse músculo de uma forma mais eficiente, não só dentro do próprio músculo, como na coordenação intermuscular, ou seja, entre os outros grupos. Porque muitas vezes você pode estar fazendo um exercício, mas outras para uma musculatura, mas outras musculaturas também estão participando desse exercício, estabilizando de forma sinérgica, enfim. Então a gente vai sempre melhorando, digamos assim, a nossa execução, né? Existem estudos, por exemplo, que mostram que a gente começa a hipertrofiar o bíceps, por exemplo, muito antes do que a gente começa a hipertrofiar o nosso quadríceps, né? Utilizando o rosca bíceps e o leg press, por exemplo. Então isso mostra para a gente que, a depender do exercício, a gente vai ter uma taxa de velocidade de aprendizado diferente. Então a gente vai hipertrofiar também de forma diferente. Eu arrisco até dizer que esse aprendizado ele é eterno. Né? Essas adaptações elas continuam ocorrendo, porque conforme você ganha músculo, seu músculo muda de tamanho, por exemplo. E aí você está executando o mesmo exercício, mas ele já está com outro formato. Então essas adaptações vão continuar ocorrendo. Maravilha? Outro fator importante quando a gente pensa em hipertrofia é uma coisa que a gente chama de razão, né, ou de relação estímulo-fadiga. Né? E o que é essa relação? É o quanto um determinado exercício gera de estímulo hipertrófico para uma musculatura,
dividido, né, ou em contraponto ao quanto ele te deixa cansado. Então, imagina que quando você faz um levantamento terra, por exemplo, pô, ele gera um bom estímulo hipertrófico? Ao meu ver, gera. Mas você acaba ele muito cansado, eu acabo morto. Então, pô, beleza, é um exercício que tem um bom estímulo, mas também gera uma boa fadiga. Já quando eu penso, por exemplo, numa flexão plantar, no exercício de panturrilha, eu consigo ter um bom estímulo hipertrófico nesse exercício? Consigo. Gera uma fadiga muito elevada? Não, não é tão elevada. Dói a panturrilha, queima ali, tem uma coisa local, mas eu não acabo tão ofegante, né, com o coração na boca quando comparado a um terra. Maravilha? Então, isso é a relação ou a razão estímulo por fadiga. Então, depois que você fez o core do seu programa nos exercícios multiarticulares e básicos, que tem como objetivo, né, fazer com que você continue ganhando força e evoluindo ao longo dos anos, a gente vai para os isolados, já que o nosso foco é hipertrofia, a gente quer trabalhar cada área do corpo aí da melhor forma possível. Maravilha? E aí, para escolher os exercícios isolados, eu sugiro que vocês pensem nessa relação estímulo por fadiga. Ou seja, o quanto você sente, por exemplo, de pump muscular, de fadiga local ali naquele exercício e o quanto ele te cansa. E aí, o que é interessante? É um exercício que tem um bom estímulo, causa um bom pump, você sinta a musculatura trabalhada, tem uma boa conexão mente-músculo e não te fadiga muito. Maravilha, gente? E aí a gente fecha seleção e ordem, que foi o nosso quarto vídeo. Se você está gostando do conteúdo, se está te ajudando, curte, comenta, compartilha aí com os amigos, com a família. E é isso. Vamos que vamos. Um abraço, bons treinos.